Fala pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos aprender a atualizar uma aplicação em Angular da versão 20 para a versão 21. Eu já tenho uma sequência de vídeo a respeito de atualização de aplicações Angular. Então nesse vídeo vamos utilizar o repositório que nós estávamos utilizando no vídeo passado, que é esse aqui, o Salt Web App. Então vou deixar na descrição o link aí para vocês poderem baixarem. Então ele está atualmente na versão 20, que foi o último vídeo que eu fiz a respeito dele. Então vamos atualizar essa aplicação para a versão 21 e fazer algumas modificações, né? Deixar ela na versão mais nova do Angular e também atualizar alguns componentes aqui para standalone. Então vou copiar então esse repositório do Git, né? Do GitHub aqui em clone. Então copiar o endereço. Eu estou utilizando agora, pessoal, aqui o Ubuntu 24. Então vocês podem utilizar em qualquer distribuição que vocês queiram, né? Então eu vou abrir aqui o terminal nessa pasta. Então você precisa ter o Git instalado na sua máquina. Então vamos digitar o comando git clone para clonar o repositório. Eu colo a URL, pressiono Enter, ele vai copiar aí, fazer o clone lá do repositório do GitHub. Então eu posso com o comando cd acessar esse repositório. Então está aqui o meu repositório, eu vou digitar o comando code ponto, espaço ponto para abrir minha ideia de desenvolvimento. Você precisa ter então instalado também o Visual Studio Code na última versão. Eu vou pressionar Enter, abrir o Visual Studio Code. Vou dar um zoom aqui, Ctrl mais, para facilitar a visualização. Então está aqui. Vou abrir aqui o terminal, na própria IDE, para facilitar aqui a instalação dos pacotes. Se nós viermos aqui no package.json, você vai ver que estamos utilizando aqui a versão do Angular Core, né, ó, a versão 20. Então vamos atualizar para a versão 21. No vídeo passado, né, eu demonstrei aqui esse script.bash nós usamos para atualizar a versão 15 até a versão 20, né? Então eu vou simplesmente aqui, ó, duplicar essa parte do 20, copiar aqui embaixo, colar e vou mudar aqui a versão 21 para 20, a versão 20 para 21. Então deixa aqui, nós vamos utilizar basicamente esses quatro comandos. Antes disso, é claro, vamos utilizar o comando npmi. Então lembrando que você tem que ter o Node instalado. Então você pode instalar com mvn. Eu estou utilizando a versão mais nova do Node, né? E também a versão mais nova do NPM, tanto do Node quanto do NPM. Então vamos copiar então esse comando aqui, comando para instalar o Angular Core e o Angular CLI. Lembrando então que eu estou fazendo isso na main, para isso eu preciso utilizar o Allow Dirty, que aí você consegue fazer essa instalação sem estar criando branch e também sem fazer commit. Mas eu aconselhar você estar criando uma nova branch e estar fazendo os commits para não precisar usar esse comandozinho a mais aqui. Então eu copiei, já consigo limpar o terminal e colar. Então vamos instalar aqui o Angular Core e o Angular CLI. Houve um problema aqui, esqueci de colocar o npm i para o install, né? Vamos instalar as dependências primeiramente para gerar a pasta aqui Node Modules. Então gerou o Node Modules. Só para testar, eu vou dar um ngs para executar e ver se está tudo funcionando ok. Ó. A aplicação está funcionando ok, sem nenhum alerta, né? Então, se nós viermos aqui e executar aqui no localhost, na porta 4200, você vai ver que a aplicação está rodando ok. Eu vou até carregar o arquivo, esse arquivo aqui do projeto, que é o backup faked.json, já para mostrar alguns dados da aplicação, né? Ó, dados de processo. Então, vamos voltar aqui e continuar o processo de atualização. Vou dar um Ctrl C para cancelar aqui o servidor embutido. E vamos voltar com o comando do update. Então, pressionar Enter. Agora ele vai estar aqui atualizando a versão do Angular para a versão 21. Então, podemos clicar aqui em Source. Você vai ver que vai ser gerado. Vamos esperar a instalação. Você vai ver que está sendo gerado um arquivo do alterações no package.json. E aí está sendo atualizado todos os pacotes do Angular Core, né? Ó, da versão 20 para a versão 21.
Aqui ele mostra esse alerta, dizendo que vai mostrar migrar o builder, né? Então, você pressiona a tecla A para marcar tudo e depois pressiona Enter e aí ele vai processar e fazer essas alterações de migração. Agora ele vai mudar o router, né? Então pressione A para selecionar o item e pressione Enter para continuar a instalação. Então fez a atualização já, o processo finalizou. Posso então limpar o terminal com Ctrl L. Vamos vir para o próximo comando, né? Que é o comando aqui para atualizar o Materialize, né? O Angular Material. Então podemos copiar essa segunda linha aqui, colar. E ele fez aí o processo de atualização do Angular Material. Então podemos ver aqui, ó, nas dependências, se formos procurar por Angular barra Material estava no 20 e agora está na versão 21. Então vamos fazer também o NGX Mask, né? Aquela biblioteca de terceiro que nós instalamos para fazer a máscara de campos de input, né? Então vou atualizar ele também. E na versão 20 para a versão 21 do NGX Mask não precisa fazer nenhuma modificação, já está ok. Então vou fazer aqui um npm update, caso precise atualizar outros pacotes que venham no repositório. E você vê aí que a aplicação foi instalada. Então temos então aqui o Angular na última versão. Vamos agora fazer algumas modificações, porque além de você atualizar para a versão do Angular, você precisa colocar seus componentes para a versão standalone. Então já mostrei no vídeo passado como fazer isso. Então vamos fazer isso aqui com o repositório também. Vou deixar um zoom menor aqui para facilitar. Então vou salvar aqui essa mudança desse script. Então vemos o seguinte. Aqui para a versão 21, para a versão nova do Angular, mudou um pouco aqui na forma como estamos subindo, inicializando a aplicação. Mas a aplicação nesse momento ainda vai estar funcionando. Ó. Vou colocar o comando ngs, né? E se nós formos rodar aqui, a aplicação está rodando normalmente. Mas o que nós vamos fazer agora? Vou vir aqui na pasta que eu gerei aqui o repositório, né? Que eu baixei, e vou abrir um terminal nessa pasta. Na verdade, posso utilizar até o terminal que está aberto aqui. Vou voltar com cd ponto ponto, né? Para a parte que eu estou agora. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar o comando ngnew teste só para gerar uma aplicaçãozinha nova na versão 21 do Angular. Hoje é que eu vou usar CSS aqui. E vou marcar um não, tecla N. E não vou usar nenhum agente de IA, vou colocar none. Só para gerar uma aplicação teste para nós vermos como é que está o scaffold atualmente da versão do Angular. A aplicação foi gerada. Posso então abrir o terminal aqui dentro e digitar code ponto. Ele vai abrir outra janela aqui do Visual Studio Code. Eu vou jogar ela para esse lado e vir com essa outra tela do Visual Studio Code para esse outro lado aqui. Então, se nós formos olhar a versão atual do Angular 21, você vai ver que o main.ts ele tem uma forma diferente aqui de inicializar a aplicação. E aqui na versão legada você vê que tem alguns comandos que já estão legados. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou comentar toda essa parte aqui da minha versão e vou copiar esse formato aqui, que é o formato já a versão 21. Então vou colar. Então vamos ver o seguinte. Colei aqui, ele está precisando de um arquivo, o appconfig, que vai ficar aqui dentro dessa parte app. Então vamos aqui ó, na aplicação também, ver que arquivo é esse, que esse arquivo é novo de configuração. Então eu vou copiar esse arquivo, simplesmente vindo aqui em copiar, colar aqui no meu app. Então paste. Então quando você cola aqui, você vai ver também que ele depende de outro arquivo, esse app router. Então eu vou copiar também esse app router daqui. Copiar e vou colar também aqui no app. Então, colei, está aqui a aplicação do app router.
o arquivo app router, né? Então volto aqui, eu posso comentar essa linha e descomentar, aí agora não vai ter mais erro, ó. E posso vir aqui também, comentar essa linha e descomentar e não vai ter mais erro. Então eu vou aumentar o zoom, eu vou aumentar, maximizar essa tela aqui do nosso projeto. Então veja então que agora nós não chamamos mais App Component. Se você for ver aqui em minha aplicação, ele está utilizando o nome da aplicação principal chamada App Component. Na aplicação Angular eles decidiram chamar só de App. Então eu vou fazer isso então. Eu vou pegar essa aplicação minha aqui que é o App Component. Esse componente aqui eu vou deixar só como App. Então eu vou remover essa palavra aqui, Component. Então eu vou remover tanto daqui, também esses nomes aqui não vou mais precisar. Então, eu vou deixar dessa maneira aqui. Vou salvar e eu também preciso renomear aqui o nome dos arquivos. Ó. Vou deixar só .app.ps. Aí vou atualizar para todos. Também aqui o HTML. Aqui a grafia. E também o arquivo CSS não vai ter mais esse nome component. Que é esse nome component aqui. Então, ok, já tem aqui, ó, já tá ok. Eu posso fechar aqui agora, comentar essa linha e descomentar, e agora vai estar funcionando normalmente. Então, vou salvar aqui. Vai ter. Então, o primeiro que nós vamos ver é o seguinte: nós estamos utilizando aqui o App Router agora, né? E quando estamos utilizando o Standalone Components, nós tínhamos e quando nós não estávamos utilizando Standalone Component, nós temos esse app.module. Então, esse app.module ele vai morrer, né? E também esse app router, e vai ficar aqui só com app router aqui. Então, para isso, então, eu vou copiar todo o array de rotas aqui, desse app router. Copiar todo esse array de rotas. Vou até recortar e vou colocar aqui do meu app router. Vai ser o nova rota principal, né? Então, posso colar aqui embaixo. Então você vai ver que tem uma diferença aqui. Tem um export aqui. E vou deletar essa rota que está vazia. Então salvo. Também importo aqui o outguard, né? Então tá aqui ok. Minha rota principal, a rota do app aqui já está ok, né? Então posso salvar. Então volto aqui na configuração do app router. Então temos aqui ó, um export do route modules. Então vou copiar só esse arquivo aqui, esse route modules, o meu arquivo de módulos só para ficar aqui, ó. Vou vir aqui em app modules e vou deixar aqui embaixo no nos imports aqui, ó. Então vou deixar aqui no final vou deixar no primeiro import mesmo aqui. Mas nós vamos deletar esse app mod já já, só vou deixar aqui para não esquecer de adicionar, né? Então, feito isso aqui, esse app router não vai ser mais necessário. Então, eu posso simplesmente aqui já deletar ele. Então, vou ficar com direito, delete. Mover para a lixeira, deletei o app router. Agora vamos remover também esse arquivo appmod. Só que antes de remover esse arquivo appmod, né, nós precisamos mover todos esses imports para as declarations aqui, porque eles agora vão ficar standalone. Então, para isso, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo numa linha só, que a gente facilita mais. É o seguinte, essa parte do Service Work, ele não vai mais funcionar aqui nessa maneira aqui, ele vai ser um provider. Na verdade, então, eu já vou vir aqui ó, nesse item Providers e vou mover todos os providers lá para o meu app config. Então, eu vou vir aqui ó, no app service e também nesses outros providers aqui, já vou recortar ele e jogar aqui dentro do meu app config.
aqui nesses outros providers, né? Então posso colocar uma vírgula aqui adicionar. Então, só ajeito aqui um alinhamento. Então só importo eles aqui. Então importei todos, posso salvar. Então volto aqui no meu arquivo do App Modules. Então os providers eu já enviei para lá, né? Só que agora esse Service Work Module ele vai virar um provider também. Então para isso eu vou até copiar aqui e vamos no Google colar isso aqui colocando o nome Angular 21. Ele vai até mostrar aqui na pesquisa e dar um exemplo de como usar agora. Então nós vamos usar dessa forma, ele vai virar um provider. Então posso copiar essa parte do provider, vir aqui no config e colocar aqui embaixo. Então enter. Então vou adicionar aqui um import dos dois, né? Tá, agora como eu já tenho o Safety Working no formato de provider aqui em config, eu não vou precisar mais dele aqui, ó, dessa forma de importação. Então eu vou remover esse item aqui. Com isso, então, fiquei com meus imports aqui dessa maneira aqui. O que eu vou fazer agora é colocar todos esses imports nos meus declarations aqui, que vão ficar em standalone. Então, eu vou copiar eles todos aqui. Até aqui, ó, vou recortar. E nós vamos adicionar nesses dois aqui, nesses dois componentes que tem aqui, o App Component e o Config Dialog, né? Só que aqui o App Component não existe mais, vai ser só esse app. Então, vamos acessar o app aqui. Temos aqui standalone false, nós vamos deixar true. Mas na verdade, na versão 21, se aqui der true, você nem precisa colocar. Então, eu removendo, já estou dizendo que é verdadeiro. Eu vou colocar só imports e colocar aqui os meus componentes que eu vou importar. Então, eu posso importar isso aqui, importar todos eles aqui. O app routing não vai precisar mais, né? Nós já deletamos. Então, vou adicionar todas essas dependências. Então, nós vamos basicamente colocar essas dependências também no outro arquivo. Mas antes disso, pessoal, vamos fazer o seguinte. Essa parte de Browse Mode e Browse Animation, se você for deixar aqui, ela não vai funcionar. Porque agora também precisamos colocar um novo provider, que é o Animation Provider. Então, podemos colocar aqui, ó, Animations. Deixa eu colocar, acho que é o Providers Animations. Antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. É melhor eu copiar aqui esse texto aqui, colocar no Google, com o nome Angular 21, aí vai ficar mais fácil de vocês verem, que ele vai lhe mostrar já como fazer, né? Vamos ver aqui. Basicamente você vai usar isso aqui, ó, Provide Animations, e não vai mais precisar adicionar desse Browse Animation. Então vou remover esse Browse Animation daqui, remover ele daqui, e eu vou voltar aqui no Config e adicionar aqui no final o Provide Animation. Ele está deprecated, mas eu vou estar utilizando porque ainda vou estar utilizando as animações deles. Mas o certo agora vai ser usar o Animate Ent, Animate Leave, né? Mas vamos deixar aqui porque nós ainda vamos utilizar as animações que já existem na aplicação. Eu vou salvar. Vindo aqui, eu vou copiar esses módulos que eu copiei aqui, né? E deletei o que não precisava. Então, eu vou copiar porque nós vimos também que ainda precisa adicionar nesse config dialog, né? Config dialog. Então, eu vou acessar ele aqui, ver aqui que ele também está standalone falso. Vou deixar ele verdadeiro removendo e colocar uns imports. Então, vou importar todos aqui.
Outra coisa também que eu me lembrei é que você não pode deixar o browse mod, você tem que, na verdade, colocar o como mod. Eu vou deletar ele daqui, colocar ele aqui no início e vou mudar aqui de browse mod para como mods. Então, como mods, importar aqui o restante. E esse como mod ele também vai vir aqui para o app, né, que ele está browse mods. Eu vou deixar aqui desse lado e remover esse browse mods. Então, ok, já importei certinho aqui, posso fechar esse arquivo. Também está importado ok, standalone. Então, eu já basicamente já coloquei toda essa parte aqui do import, né? Então, essa parte aqui não é necessário mais. Mas aqui em cima ainda tem a parte de deixar em português, né? Então, todos esses três imports aqui eu vou recortar e vou colocar no app config em cima também aqui, antes do export. Então, aqui nesse app.mod não vai ser mais necessário. Então, já posso deletar esse arquivo aqui. Veja que então, todos esses imports aqui, eles estão aqui, né? A maioria. Então, eu posso deletar. E aqui, se eu vier no main também, você vai ver que toda essa parte aqui também não é mais necessário. Nós vimos que o enable, o colocar em produção já está lá no config, né? Então, toda essa configuração aqui não é mais necessária. Então, vamos deixar dessa maneira. Então, vou salvar. Vou fechar aqui, dar um Ctrl C e executar de novo o servidor. Vamos testar agora. Então, veja aí que minha aplicação está em funcionamento ainda. Então, consigo acessar e modificar aqui. Então, para testar, eu vou gerar aqui uma nova entidade aqui de nível escolar. Então, gerou, então posso deletar. Então, para isso também é bom você mostrar o terminal aqui embutido, né, o ferramenta de desenvolvimento, deixar aqui o console aberto e testar aqui para ver se não gera nenhum erro de log aqui. Então, não está gerando nenhum erro. Então, nós vimos então como atualizar da versão 20 para a versão 21. Na verdade, essa aplicação era uma aplicação mais antiga, por isso que não estava utilizando aqui já o padrão novo do Angular, que acho que a partir do 18 que ele já teve esse novo padrão. Mas aí nós vimos como atualizar ele. Ainda tem várias coisas aqui para fazer no projeto, como por exemplo, atualizar aqui para deixar standalone components. Mas isso nós vamos fazer nos próximos vídeos. Então até a próxima.